O bombardeiro supersônico Tu-20 e 2003 é uma das joias na coroa coletiva da Força Aérea Russa. Aclamado por Moscou como destruidor de porta-aviões, acreditando que a aeronave soviética seja capaz de eliminar alguns dos maiores navios do mundo. No entanto, ele não consegue lidar com um drone, como ficou evidente quando um operador ucraniano obliterou o destruidor de porta-aviões russo, sem que o presidente Vladimir Putin pudesse fazer algo a respeito. A RBC Ucrânia foi uma das primeiras a relatar sobre o impressionante ataque de drone ucraniano. Em 9 de abril, compartilhou comentários feitos pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sersky. Como de costume, Sersky não deu muitos detalhes. Há poucos dias, nossas ações destruíram com sucesso o 222 M3, ele informou à imprensa. Sersky também confirmou que foi um drone ucraniano que causou o dano, com o avião sendo alvo quase assim que pousou. Isso leva a algumas conclusões interessantes. A Rússia pode ter enviado o Tu-20 e 2003 em um dos muitos ataques com mísseis que Putin realizou contra a Ucrânia. Mas desta vez, a Ucrânia deve ter rastreado a aeronave, seja antes ou imediatamente após o ataque russo, todo o caminho de volta ao seu aeródromo. Lá o drone atacou, e em questão de minutos, o piloto do Tu-22M3 teria passado de estar feliz por mais uma missão concluída para ver sua aeronave pegar fogo bem diante de seus olhos. É importante notar que as alegações de Sersky ainda não foram confirmadas oficialmente, segundo o Kyiv Independent. No entanto, supondo que ele esteja dizendo a verdade, o ousado ataque de drone da Ucrânia acaba de derrubar uma aeronave que custou à Rússia cerca de 100 milhões para construir. O Tu-2 2003 também é um dos componentes-chave da Força Aérea da Rússia, diz a publicação. Mas, além desses pequenos detalhes, Sersky não confirmou onde o ataque de drone ocorreu ou a data específica do ataque. Além disso, o Kyiv Independent diz que nem a Ucrânia nem a Rússia confirmaram um ataque bem-sucedido a uma aeronave russa em abril. Se Sersky realmente está dizendo a verdade, por que eliminar um Tu-20 em 2003 significa tanto? Dê uma olhada mais de perto nas especificações da aeronave. O Tu-20 e 2000, que é conomeado Backfired pela OTAN, fez seu voo inaugural em 1969. Sim, o avião é mais um dos relíquias da era soviética que Putin tem usado para prejudicar a Ucrânia. Porém, é uma relíquia muito mais eficaz do que muitos dos antigos tanques e unidades de artilharia que a Rússia tem enviado para a Ucrânia. A Air Force Technology descreve a aeronave como um bombardeiro estratégico e aeronave de ataque marítimo, indicando seu duplo propósito. Isso permite que ele atinja alvos em terra ou no mar. Também é tripulado por 4 pessoas. A variante Tu-20 e 2003, que a Ucrânia destruiu com seus drones, é a versão mais moderna da aeronave. O Tupolev 20 e 2000 original foi baseado no design do bem mais antigo Tupolev 22 russo. Embora tenha voado pela primeira vez no final dos anos 60, o avião só foi usado em combate na Guerra da Rússia com o Afeganistão, entre 1987 e 1989. O Tu-22M3 veio depois, sendo usado pela primeira vez em 1995, quando a Rússia lutava contra a Chechênia. O exército reconhece que o Tu-20 e 2 original foi o primeiro bombardeiro supersônico produzido pela União Soviética, sendo uma das primeiras aeronaves russas a quebrar a barreira do som. A variante Tu-20 e 2M3 do avião é reverenciada na Rússia devido ao seu design inteligente, com o exército reconhecendo sua estrutura aérea perfeita e dispositivos de alta sustentação. A aeronave possui asas de varredura variável, que podem mudar o ângulo de varredura em voo para otimizar o desempenho aerodinâmico em diferentes condições. No caso do 220 e 2003, essa varredura pode mudar de 20 para 65 graus. A tripulação de 4 membros é dividida em 2 equipes. 2 pilotos sentam-se na cabine dianteira, apoiados por um navegador e operador de armas na traseira da aeronave. As cabines têm telas metálicas removíveis para mitigar o impacto de uma explosão nuclear.
Cada tripulante possui um assento ejector que permite uma fuga rápida, desde que a aeronave esteja a 80 mph ou mais. A propulsão é possibilitada por um par de motores turbojato NK25 com desvio, equipados com pós-combustores e entradas de ar em forma de cunha horizontal. Este design de motor duplo basicamente fornece ao Tu-20 e 2003 um avião reserva se algo der errado durante uma missão. O avião é tão capaz de voar com um motor, embora a uma velocidade reduzida, quanto com dois, o que significa que uma falha no motor não resulta necessariamente na perda do avião. O Tu-22M3 possui um sistema de navegação surpreendentemente avançado para a idade do bombardeiro estratégico. Equipado com radar e mira óptica para bombas, que emite sinal direto para um canal de televisão visualizado pelo navegador do avião. Possui um sistema automático de controle de voo, que, combinado com outras características de navegação e controle de armamento, minimiza problemas de navegação, mira e pilotagem. Adicione a esse pacote uma série de contramedidas de guerra eletrônica, incluindo dispositivos de radar, reconhecimento e contramedida, além de dispensadores de chaff e flare. Você obtém um avião projetado tanto para defesa quanto para ataque. No entanto, são as capacidades de ataque do Tu-22M3 que tornam a destruição de com um drone uma vitória massiva para a Ucrânia. Cada 2003 vem equipado com um trio de mísseis KGH-2 que pode usar para destruir alvos em terra ou no mar. Um desses mísseis é colocado em um compartimento sob a fuselagem do avião, com os outros dois mantidos em estações sob a asa. Além do KH-22, o avião também carrega 6 mísseis hipersônicos antinavio e antirradiação, que também são organizados na fuselagem. Se o avião for designado para transportar bombas, ele pode conter 69 das Força Aérea Brasileira, 250 AS da Rússia, que são munições burras de 250 libras, ou 8 de suas Força Aérea Brasileira, 1.500, que pesam 1.500 libras. Essas bombas familiares são as munições que a Rússia converteu nas devastadoras bombas planadoras usadas para atacar as cidades ucranianas. Isso leva a outro motivo principal do significado desse ataque de drone para a Ucrânia. Não só eliminou um dos melhores bombardeiros do arsenal aéreo da Rússia, mas também reduziu significativamente a capacidade de Putin de destruir sua infraestrutura. Dos céus, vamos nos concentrar novamente no KH-22M por um momento. O míssil mede quase 11,28 metros. E é considerado uma das maiores conquistas de mísseis da União Soviética, segundo a Airpra. O design inteligente permite uma forma aerodinâmica que minimiza o arrasto, possibilitando ao míssil atingir velocidades de quase Mach 5. Esse design, combinado com seu motor de foguete a combustível líquido, também se torna um míssil de longo alcance. O KH-22 pode percorrer até 608,4 km, distância suficiente para a Rússia lançá-lo de trás das linhas de frente da guerra na Ucrânia. E ainda atingir alvos críticos em cidades como Kyiv e Kharkiv. A Rússia também tem a opção de carregá-lo com diferentes tipos de ogivas, incluindo ogivas convencionais de alto explosivo e, se a situação exigir, ogivas nucleares que entregam 1 megaton de poder explosivo. O KH-22 também pode alternar entre modos de baixa e alta altitude, com o último permitindo que ele suba até 89 mil pés, colocando-o acima do alcance de muitas defesas aéreas da Ucrânia. Veloz também em baixa altitude, atingindo até Mach 3.5, porém com o limite de altitude de 39 mil pés. Qual a relevância disso? Como aponta o Kyiv Independent em seu relatório sobre o ataque de drone da Ucrânia contra o Tu-20 e 2003, a Rússia tem usado o KH-22 para bombardear cidades ucranianas. O design inteligente e a alta velocidade do míssil dificultam muito o rastreamento e destruição pelas defesas aéreas, tornando-o um dos mísseis mais confiáveis da Rússia para atingir alvos terrestres ucranianos.
Um Tu-2 2003 a menos nos céus pode significar que a Rússia perde a capacidade de lançar dezenas de seus Kh-22 nos próximos meses. E fica pior para Putin. A Rússia tem convertido suas bombas FABDUM em bombas planadoras que usa para atacar a Ucrânia. E essas bombas planadoras são notavelmente fáceis para a Rússia fabricar. Para isso, é necessário um kit de planagem especial, que custa entre 20 e 30 mil dólares. E consegue uma bomba previamente feita que pode ser lançada de trás das linhas de frente. Essas bombas ainda não são armas de precisão, mas os kits de planagem russos possuem sistemas de navegação por satélite que permitem que eles planem para a região geral de um alvo, daí o nome. Elas são baratas e destrutivas, a combinação perfeita para a Rússia. A última qualidade compensa a imprecisão, deixando a Rússia mais que satisfeita. Se uma bomba planadora tocar no local aproximado de um alvo, porque sabe que a bomba causará danos. Quanto dano? Para comparação, um foguete ar-ar-terra de 1.500, que o Tu-20 e 2003 pode carregar, pesa cerca de 1,5 toneladas. Isso equivale a cerca de 1.322 libras de explosivos, mais o peso da própria bomba. Um único projétil de artilharia russa, de 152 milímetros, carrega apenas cerca de 14 libras de explosivo. Uma bomba deslizante FAB-1500, lançada por um Tu-20 e 2M3, tem mais de 94 vezes o poder explosivo de um projétil de artilharia. É por isso que a Rússia os tem usado tão extensivamente. A Ucrânia afirmou que até 9 de janeiro a Rússia havia lançado 51 mil bombas deslizantes sobre cidades e infraestruturas do país. Isso equivale a cerca de 1.457 bombas por mês, embora a frequência dos ataques russos tenha se intensificado em 2024, ao derrubar um Tu-20 em 2003. A Ucrânia privou a Rússia de uma aeronave capaz de transportar e lançar dezenas dessas terríveis bombas simultaneamente. Isso não eliminará a ameaça da bomba planadora, pois a Rússia ainda tem muitos aviões prontos para disparar. No entanto, perder uma aeronave tão versátil, capaz de disparar mísseis e bombas planadoras, significa que Putin terá que aliviar parte da pressão que está tentando exercer sobre a Ucrânia. E a Ucrânia sabe disso. Os relatos de 9 de abril de um operador de drone ucraniano abatendo um Tu-20 e 2M3 podem ser dos mais impressionantes, mas não é o primeiro caso. Na verdade, a Ucrânia lançou uma campanha contra essa aeronave russa específica que resultou na eliminação de vários Tu-20 e 2003 no passado. Em abril de 2024, unidades antiaéreas ucranianas abateram um bombardeiro russo pela primeira vez. O bombardeiro acabou caindo na região de Stavropol Krai, na Rússia, após a decisão de Putin de lançar um ataque aéreo no Oblast de Dnipropetrovsk, na Ucrânia. Como esperado, a Rússia negou que a Ucrânia derrubou o avião. Seu Ministério da Defesa disse que o Tu-2 2003 caiu devido a uma falha técnica ao retornar à sua base, resultando na morte de um piloto e no desaparecimento de um tripulante. Os outros 2 tripulantes do avião teriam evacuado em segurança pelos assentos ejetores. A Ucrânia afirmou ter abatido o bombardeiro russo usando um sistema antiaéreo S-200, ainda mais antigo que o avião destruído. Implantado nos anos 60, a maioria considera o S-200 obsoleto. A Ucrânia provou que não estava. Pela primeira vez, unidades de mísseis antiaéreos da Força Aérea Ucraniana, junto com a Diretoria Principal de Inteligência, destruíram um bombardeiro estratégico de longo alcance, Tu-20 e 2M3, afirmou o comandante da Força Aérea, Mykola Oleshek, na ocasião. Ele também fez questão de notar que KH-22, enfatizando o quão danoso esse míssil tem sido para a Ucrânia desde que Putin lançou sua invasão. Operadores de drones ucranianos celebraram um ano abatendo um bombardeiro Tu-20 e 2M3 ao eliminar mais uma dessas perigosas aeronaves. E tem mais. Em 32 de julho de 2024, o Kyiv Independent relatou que a Ucrânia lançou um incrível ataque de longo alcance contra o aeródromo de Olenia, na Oblast de Murmansk, na Rússia. O resultado, 2 bombardeiros 22M3 foram danificados. Este ataque ocorreu após a Ucrânia atingir outro bombardeiro em um aeródromo.
a impressionantes 1,80 quilômetros ao norte da fronteira ucraniana com a Rússia. O porta-voz da inteligência militar da Ucrânia, Andriy Yusov, disse que um dos Tu-20 e 2003 estava passando por restauração em Olenia antes de ser atingido. A restauração durou vários meses para ser finalizada. A Ucrânia prolongou o tempo necessário para os russos colocarem o bombardeiro no ar. O ataque ocorreu antes de os Estados Unidos da América permitirem o uso de seus mísseis de longo alcance contra a Rússia em seu território, sugerindo que este foi mais um exemplo do brilhante uso de drones pela Ucrânia. A Rússia perdeu ainda mais bombardeiros desde abril. Em segundo lugar, viu a Rússia relatar que um de seus Tu-20 e 2003 caiu na Sibéria devido a outra falha técnica. Desta vez, é improvável que a Ucrânia tenha causado o dano. O bombardeiro estava a 2.500 milhas da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia no momento. No entanto, é outro Tu-20 e 2003 a menos. E tudo isso leva a outra pergunta. O que a campanha da Ucrânia contra os Tu-20 e 2003 da Rússia significa para Putin e suas forças? A Ucrânia está gradualmente esgotando os estoques russos de um de seus principais bombardeiros. Segundo o Defense Express, a Rússia teria 57 Tu-22M, 3 ao menos no papel. Os ataques discutidos até agora eliminaram pelo menos 4 deles, com outro agora em pedaços na selva siberiana. 5 bombardeiros que poderiam estar lançando mísseis KH-22 e bombas planadoras na Ucrânia foram destruídos. O Jornal de Segurança Nacional reforça esse ponto, afirmando que a Rússia perdeu 10% de seu arsenal Tu-20 e 2003. O problema agora para a Rússia reside na origem das aeronaves. Como grande parte do equipamento que Putin está usando na Ucrânia, o Tu-20 e 2003 vem da era soviética. Ser antigo não significa ser ineficaz. Mas, como o acidente na Sibéria demonstrou, os bombardeiros disponíveis para Putin provavelmente estão chegando ao fim de suas vidas úteis em combate. Erros técnicos provavelmente se tornarão mais frequentes com o prolongamento da guerra na Ucrânia. A realidade que Putin deve encarar é que provavelmente não conseguirá manter todos os seus 22 M3s nos céus. Ele não pode. Suas forças ficarão sem peças sobressalentes para manter os bombardeiros, forçando-os a serem aterrados. Somando os bombardeiros ucranianos derrubados por drones e ataques antiaéreos, o suprimento de uma das armas mais eficazes de Putin diminui cada vez mais. As campanhas russas de bombas planadoras e lançamentos de mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia sofrerão. Com cada Tu-20 e 2003 que é retirado de serviço, a Ucrânia alivia a pressão russa sobre algumas de suas cidades mais visadas. Mas isso não é tudo que a Ucrânia conseguiu. Cada Tu-20 e 2 M3 custa à Rússia cerca de dólares dos Estados Unidos 100 milhões para construir. Os mísseis de cruzeiro e as bombas FAB que são carregadas no avião são baratas e abundantes. É por isso que a Rússia está convertendo tantas em bombas planadoras. No entanto, cada míssil KH-22 custa cerca de 1 milhão. Supondo que cada Tu-20 e 2003 que a Ucrânia elimina está carregando sua capacidade máxima de 3 desses mísseis. Isso indica que cada ataque bem-sucedido de Putin custa mais 3 milhões adicionais. Com pelo menos 5 Tu-22M-3S destruídos, isso faz diferença. 515 milhões de ataques da Ucrânia custaram a Rússia no último ano. Putin não pode arcar com esse tipo de perda. Até o final de 2024, ele já havia gasto 200 bilhões de dólares em uma invasão que deveria durar apenas uma semana. Com estimativas sugerindo que ele pode estar gastando de 500 milhões a 1 bilhão de dólares por dia na guerra. Independentemente dos números exatos, a Rússia não pode simplesmente absorver a perda de mais de 500 milhões de dólares em equipamentos. Especialmente, não pode absorver essas perdas. Quando cada Tu-20 e 2003 retirado dos céus significa que ele não pode causar danos equivalentes à Ucrânia, também há o aspecto defensivo a considerar. Os ataques da Ucrânia aos Tu-20 e 2003 da Rússia são apenas um microcosmo de uma campanha mais ampla contra a proeza aérea das forças de Putin quando se trata do próprio bombardeiro.
Cada golpe na capacidade de Putin de lançar bombas planadoras e mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia abre espaço para que os ucranianos usem seus próprios recursos aéreos. Variando de drones ao F-16S, que recebeu de seus parceiros ocidentais como ativos de ataque em vez de defensivos. A Ucrânia também tem visado mais aeródromos recentemente. No dia 9 de abril, ele atacou várias instalações-chave em toda a Crimeia, com 158 drones, incluindo um aeródromo militar em Mozdok. Esta é a casa de vários caças russos, MiG-31K, capazes de disparar mísseis hipersônicos. Há cerca de um mês, a Ucrânia devastou o aeródromo de Engels, outra base de onde Putin lançava bombas planadoras e mísseis usando sua frota de bombardeiros. Cada um desses ataques, que também visam as defesas antiaéreas russas, enfraquece a força aérea de Putin e cria aberturas para a Ucrânia explorar. Talvez por isso tenha acertado um Tu-20 2003 com um drone. Esse ataque pode não ter sido viável nos primeiros anos da guerra. Contudo, conforme a Ucrânia desgasta a força aérea russa, cria novos caminhos para seus drones e mísseis explorarem. Assim, a destruição do bombardeiro em abril tende a não ser um caso isolado. O que pode estar se desenvolvendo é o início de uma campanha mais concertada em que a Ucrânia finalmente elimina os principais bombardeiros que têm devastado suas cidades por muito tempo. A destruição de um Tu-20 e 2003 pela Ucrânia com um drone pode parecer um único ataque contra um ativo russo. Putin entenderá que isso implica muito mais. Isso demonstra a eficácia do foco da Ucrânia nos ativos aéreos nacionais, abrindo a porta para a Ucrânia destruir mais de suas armas mais valiosas no futuro. Mas o que você acha do impressionante ataque de drones da Ucrânia? Qual o impacto de tirar um Tu-20 2003 dos céus na guerra da Ucrânia? Veremos mais desses poderosos bombardeiros serem destruídos nos próximos meses? Comente suas ideias e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre como a Ucrânia está repelindo a invasão de Putin de volta à Rússia. Somos uma fonte independente de informações atualizadas sobre assuntos militares ao redor do mundo e apreciamos muito o seu apoio.